As inovações que o ESG leva à sua empresa. Convidado: Tiago Neves de Freitas, EQS Engenharia. Moderador: Bruno Piai. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas à primeira atração aqui da nossa trilha de ESG no RH Top Think 2024. Para a gente abrir, vamos falar um pouquinho sobre as inovações que essa sigla levam para a sua empresa. Eu vou apresentar quem vai nos guiar nessa conversa, um convidado super especial, uma empresa que entende bem de ESG, mas antes eu quero me apresentar rapidinho. Eu sou o Bruno Piai, eu sou editor de conteúdo aqui no Grupo Top RH. Eu sou um homem branco de estatura mediana, tenho cabelos pretos, olhos castanhos, barba e bigode mais ou menos curtos. Estou vestindo uma blusa preta e atrás de mim há uma parede toda branca. E com quem eu vou conversar hoje para a gente falar um pouquinho sobre ESG e inovação é com o Tiago Neves de Freitas. O Tiago, ele é o diretor administrativo e de implantação na EQS Engenharia, empresa que este ano foi indicada ao top na categoria de práticas reconhecidas em gestão de RH. Tiago, seja muito bem-vindo ao SINC 2024. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, né, falando de um assunto tão importante. Então, vou me apresentar. Como já foi falado, meu nome é Tiago Neves de Freitas, eu sou diretor administrativo e implantação aqui na EQS Engenharia, e a minha audiodescrição, né, sou um homem branco, cabelos pretos curtos, estou usando barba e bigode, né, camisa preta, paletó preto e atrás de mim uma parede branca. Então, é uma honra fazer parte aqui dessa conversa com vocês, tentar falar, passar um pouquinho do que essa engenharia já faz, né, da questão de ESG e como é importante esse assunto hoje em dia, né? Show de bola. Tiago, já quero ir no embalo então. Você comentou sobre falar o que a EQS Engenharia faz sobre ESG, e é por aí mesmo que eu quero começar. Queria que você compartilhasse um pouquinho com o público as ações que vocês têm encaminhado aí nos últimos anos, o quanto que esse processo está maduro aí dentro, e você de fato trouxe assim, um panorama de como que vocês vivem aí o ESG na EQS Engenharia. Isso, legal. Falando um pouquinho, né, a IQS ela já atua nessa parte de ESG desde 2017. Então, desde esse ano aí a gente faz publicações de relatório de sustentabilidade, tá lá no site da empresa, né? Então, desde então a gente vem fazendo pequenas ações e anualmente vem aumentando isso, né? Então, o que acontece? A gente faz reuniões mensais em diretoria e o pessoal também de comitê, né, que tem comitê responsável por isso, e a gente consegue fazer diversas ações. E o que a gente comenta é que às vezes são mínimas ações, né, ações pequenas, mas que representam, né, um impacto social, ambiental e governamental aí grande, né? Então isso que a gente fala, né, pode ser diversas empresas, pode ser empresas pequenas, médias e grandes, estão fazendo ações que, né, corroborem com o ESG. Isso só alavanca mais a sigla, o tema, né, e fazem aumentar esse assunto, né? Um pouco do que a gente faz, né, que a gente está também tentando fazer, a gente utiliza a parte de descarte de lâmpadas, né, faz o descarte correto dos lixos. A gente utiliza água, por exemplo, da chuva, né, reutiliza a água da chuva. A gente faz diversas ações buscando essa parte ambiental. Parte de papel reciclado, né, a gente trabalha muito na parte de automatização dos processos no sentido de digitalizar, né, não ter mais papel físico, vamos dizer assim, né. Então, tudo que a gente consegue apoiar nesse sentido, a gente vem fazendo. A gente também está com projetos grandes de a parte de veículos híbridos, né, que está bem alta no momento. Então isso faz com que apoie toda essa questão de ESG. A gente também fala em trabalho híbrido, né, que isso vem desde a pandemia e aumentando bastante. Então a gente vem com esse projeto. Então isso são algumas coisinhas aí que a EQS vem fazendo que apoiam o ESG, né? Muito bom. Ô, Tiago, eu queria que você comentasse um pouquinho o quão complexo ou o quão fácil é a implementação dessas ideias de ESG aí dentro. É um trabalho já naturalizado, a diretoria, a alta gestão, não só a alta gestão, mas também as lideranças, a base, já tem consciência da importância desse trabalho, ou ainda passa muito naquela dinâmica do convencimento,
de ter que explicar detalhe por detalhe, enfim, o quanto que o ESG ele já foi ou não naturalizado aí dentro para que todos entendam um pouquinho mais o que ele significa e principalmente Sim. entendam mais a importância de ter ações como essas. Não, hoje em dia eu posso dizer que já está mais naturalizado, né? As pessoas, até novos colaboradores, já entram na IQS sabendo que a gente faz parte do ESG, tem a questão do selo e boas práticas, né? Mas isso, como eu falei, foi um processo que foi montado ao longo dos anos, né? Então, desde 2017 a gente vem trabalhando, todo ano fazendo pequenas ações, né? Isso foi aumentando. E o ano passado a gente contratou uma consultoria terceirizada, né, para a gente se adaptar ao relatório GRI, né, que é o relatório internacional aí que a gente tem que preencher para fazer parte, né. Não tem um selo hoje, vamos dizer assim, uma instituição própria para certificar isso, né. Então a gente criou um selo nosso, mas a gente atende os padrões GRI, né, e todas as exigências que tem no plano, né. Então, assim, é um trabalho ao longo dos anos, tem sempre que ser reforçado, tem sempre que ser conversado com todos, né? É um assunto que está em alta no momento, então a gente escuta até fora da empresa, vamos dizer assim, né? Mas é algo que a gente tem que estar sempre conversando. E com certeza depende também muito da autodireção, né? Fazendo eventos, fazendo conversas, isso sempre tem que acontecer, né? Continuar acontecendo. Isso é importante. E, e o quanto que o RH se envolve nisso, Thiago, aí dentro? O RH, ele também toma decisões nesse sentido? Vocês têm setores específicos que pensam nisso, o RH acaba se distanciando um pouco, ou ele se envolve nessa questão que você falou dos eventos, de treinamentos? Como que é a atuação da área, especificamente nessa parte de ESG de vocês? Não, está envolvida diretamente, né? A parte do comitê tem a gestora de gestão de pessoas da EQS, né? Eu também faço parte como diretor, e a gente tem uma outra pessoa que é a parte ambiental e segurança e medicina do trabalho, né? Então o RH está diretamente ligado, né, à parte do ESG. A gente tem realmente foco em treinamento, né, em desenvolvimento. Essa parte o RH está ligado diretamente, né? E entre outras ações, essa questão que eu comentei do trabalho híbrido é um projeto que o RH também está tocando, né? Então, tudo passa pelo RH, né? A gente fala muito isso, né? Então, com certeza, ele é um braço direito do projeto ESG e faz parte de todas as nossas conversas, né? Muito bom. Thiago, pegando um ganchinho, né, em tudo isso que você trouxe, todas essas ações que eu tenho certeza que inspiram quem está nos acompanhando, para mim aqui no grupo, para você aí na EQS, ESG já se tornou algo tão natural, né, de tão conhecimento, já tem uma compreensão maior do que significa, mas ao mesmo tempo é uma sigla que começou a ganhar força, que começou a ganhar impacto agora nos últimos anos, acho que principalmente depois da pandemia, os movimentos começaram para valer, a pensar um pouquinho mais nisso. E tanto que a gente está tendo essa trilha, né, e essa conversa agora, exatamente no sentido de muitas vezes apresentar o ESG, educar sobre o ESG. Então ainda não é um sistema, uma ferramenta, um modelo que você encontra em todas as empresas, no mercado como um todo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de cada vez mais RHs, cada vez mais empresas olharem com mais atenção para isso. Em que estágio você vê que a gente está? A gente ainda está engatinhando? A gente está avançando? Como que você enxerga um pouquinho essa dinâmica do ESG como um todo no mercado brasileiro? Poxa, falta muito ainda, a gente vai chegar num lugar bacana. Claro que aqui é mais um exercício de achismo, mas eu queria entender um Sim. pouquinho a sua percepção em relação a tudo isso. Eu acho que como você falou, né, eu acho que vem realmente evoluindo, eu acho que a gente está nesse estágio de evolução, não estamos maduros ainda, vamos falar assim, mas eu acho que também falta mais incentivos, talvez, né, da parte né, governamental, a parte de, como a gente vem falando mais sobre o assunto, né, isso ajuda muito, mas mais incentivos no sentido assim de parcerias, de benefícios para quem tem um selo ESG ou boas práticas de ESG, a parte que vem acontecendo muito, né, principalmente aqui também na EQS, clientes, né, exigindo o ESG, já fazendo questionários de boas práticas que as empresas têm, isso já vem acontecendo, e aos poucos isso vai sendo uma exigência também de mercado, né?
Então isso vem evoluindo ao longo dos anos, né? E eu acho que cada vez mais a gente tem que falar mais sobre o tema, continuar falando, porque isso é algo que realmente impacta, né, a sociedade, impacta todo mundo, e é o que a gente vem conversando de sustentabilidade, de ter essas parcerias, né, de boas práticas, e isso impacta não só a gente, né, não só o Brasil, mas o mundo, né? Então a gente, por exemplo, a EQS tem metas aí, vamos dizer, há alguns anos para frente, até 2030, né, porque tem muito isso, né? O impacto do ESG, ele lida com questões, muitas vezes, um pouco mais complicadas, difíceis de alcançar, vamos dizer assim. Então, são práticas ao longo dos anos, né? Então, a gente coloca metas até 2030, ter tantos por cento, enfim, né? Aquelas metas que a gente conversa. Então, isso, todas as empresas devem começar a se adaptar, porque também o mercado vai começar a exigir mais isso, né? E isso vai aumentar cada vez mais. Mas isso eu acho que falta também um pouco de incentivo, assim, que eu acho que com certeza faria com que mais empresas aderissem ao ESG, né? E quando você fala disso, do impacto do ESG, qual é a percepção de impacto que vocês têm internamente aí na EQS? Porque eu acho que a questão da sustentabilidade que você trouxe é um aspecto ímpar, é um impacto social como um todo, é super importante. Mas, claro, a gente Uhum. costuma pegar também algumas ações ali que focam mais no colaborador, o exemplo que você deu do modelo híbrido de trabalho, as ações mais de governança também, que trabalham um pouquinho mais o engajamento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Thiago, a percepção que você tem, de fato, do engajamento das pessoas aí dentro, quando a empresa começa a investir nesse tipo de ações, de ação. Que benefícios você encontra, você consegue apontar desse trabalho de ESG, focando um pouquinho mais aí no interno de vocês? Eu acho que, assim, um impacto grande que a gente já vê acontecendo é a parte de retenção de talentos, né? Então, essas novas, né, novas gerações aí vêm, a gente já está um pouquinho fora dessa nova geração, né? Mas, enfim, essas novas gerações vêm com um pouco essa pegada já, né? Então, eles querem trabalhar em empresas altamente sustentáveis, que lidem com questões ambientais, né? Que falem disso. Então, realmente, como a gente falou, isso vem crescendo. Isso já vem vindo da base, né? Então, muitas vezes, para procurar uma vaga, né, a gente está tentando também trabalhar com vagas afirmativas, né, trabalhar com a parte da diversidade, treinamentos, né, palestras, enfim. Então, isso vem buscando também a parte de retenção de talentos. Eu acho que isso é um dos maiores impactos que a gente vem tendo aqui, falando da parte também de RH, assim, né? Então, isso a gente vê nos nossos colaboradores, esse retorno, né, esse impacto do que a IQS vem fazendo. Isso é muito legal. E eu acho que ao mesmo tempo que é legal, é desafiador também. A gente está falando de uma nova cultura dentro da empresa, né? Mesmo quando você fala que Uhum. já é algo natural, ainda assim é algo que tem que chegar a todos, que tem toda a jornada da capacitação, da conscientização. Eu queria que você falasse um pouquinho, Thiago, nesse sentido, para quem está aqui acompanhando a gente, é, como que eu dou um start nesse trabalho? Poxa, é claro que e talvez eu tenha ações na minha empresa que estão na raiz, no coração do ESG, mas eu não sei que são ESG, então eu já posso até ter alguma coisa encaminhada, mas por isso que eu acho muito importante também ter essa conscientização, essa noção do que significa o conceito, da importância desse conceito, mas pensando de fato nas empresas que ainda estão bem no pontapé inicial e começarem a enxergar um pouquinho a mais agora mesmo para isso. Como que a gente começa esse trabalho? Quem começa esse trabalho? Começa pelo RH, começa pela diretoria? Como que a gente dá um start legal aí num projeto de ESG para uma empresa? Legal, eu acho assim, a gente comenta que qualquer empresa ela pode atender critérios de ESG, né, e fazer essas boas práticas. Então, sendo uma empresa pequena, vamos lá, podemos sentar possivelmente, né, com diretoria, se tiver um RH melhor, né, para ser essa parceria, que realmente muito passa pelo RH, e aí fazer levantamentos primários, assim, no sentido de pontos fortes da empresa, pontos fracos, oportunidades, ameaças, né, fazer lá uma análise SWOT, vamos dizer assim, pensando na parte de SG, né? E aí ali vai sair alguns pontos já, né? De algumas melhorias que possam ser feitas, parcerias entre parceiros do setor ou da área ou da região onde aquela empresa está, né?
a parte de descarte correto, isso são pequenas ações, né, que pequenas empresas podem já começar a fazer. E também a gente fala muito de manter essas conversas sejam mensais, né, sobre o assunto. Isso com certeza vai trazer muita ideia, muito insight legal aí. E tá ligado no que está acontecendo no mercado, né? Eu acho que tem muitos cursos, muitas consultorias, né, dependendo da empresa, possa investir um pouquinho mais para ter esse conhecimento de fora, né, para trazer esse conhecimento e agregar na empresa. Mas assim, a gente fala que pequenas ações podem realmente impactar muito falando em ESG. Então é um assunto que está realmente em alta, são pautas aí, conversas que a gente tem que estar sempre fazendo, e com certeza vai aparecer pontos aí que a gente vai conseguir implantar. Eu acho que é bom enfatizar isso também, né, que como tudo que é novo, a gente já tem aquele olhar, putz, é complexo, é difícil, é moda, vou Sim. deixar o outro fazer primeiro para depois eu ver se eu começo ou não. Mas eu acho que passa muito por isso mesmo que você comentou, né? Dá para começar ali de uma forma simples, que não impacte também nos custos, que não represente altos investimentos, e a partir disso, construindo uma escadinha, né, Thiago? Até porque a gente tem muitas pesquisas hoje que falam sobre o investimento em ESG, estudos que Uhum. mostram que os investidores cada vez mais olham para isso, então já virou um diferencial competitivo, já está impactando remuneração, e passa muito por aí, né? É um trabalho que ele pode começar simples, mas é um básico que já começa a ter um impacto significativo em várias vertentes, né? É verdade, assim, pontos assim, que a gente começou a fazer lá no início, né? Essa parte do descarte, né? A parte da reutilização de água de chuva, a parte de descarte de lâmpadas, a gente trabalha aqui com manutenção predial, né? Então, muita questão de descarte de lâmpadas corretas. A gente, por exemplo, faz campanhas de doação de sangue, né? Então, faz campanhas de doação de materiais em época de inverno ali, ou, né, roupas, enfim, a gente faz essas campanhas. Então, são coisas que muitas vezes as empresas até já fazem, né, mas não sabem que isso Uhum. está dentro do ESG. Né? Então, isso é importante realmente estar por dentro, né, procurar entender e estudar e entender o que realmente está dentro do ESG, que muitas empresas com certeza já fazem isso, talvez não saibam que se enquadrem. Né? Perfeito. Tiago, eu queria que você falasse um pouquinho, claro, não pensando em. Não precisa me trazer números, lucros, resultados, nada do tipo, Sim, mas a gente consegue, de uma forma, dimensionar um pouquinho um antes e depois na cultura de vocês, porque hoje vocês já praticam o ESG, tendo a percepção que são ações de ESG, já é algo estratégico por tudo que você foi me falando. Talvez antes vocês já tivessem ações, mas faltava essa percepção. Esse antes que eu falo, de fato, lá atrás, bem antes da pandemia, antes de 2017, como você citou. Mas será que a gente consegue traçar um pequeno panorama nesse sentido de que, poxa, como que muda uma empresa o ESG? Como que muda também o seu impacto como marca empregadora? Ela se torna mais atrativa, mais visada? Você consegue identificar isso? De que, poxa, a gente tem um trabalho sólido de ESG, então a gente é mais procurado, a gente é mais benquisto. Tem essa noção também? tem essa noção, assim, a gente começou a trabalhar, né, lá atrás com pequenas ações, a gente fazia divulgações aí, vamos dizer, em redes sociais, né, e relatórios de sustentabilidade a partir de 2017, mas eram relatórios e eram publicações nossas internas, né. Então, como eu falei, Uhum. ano passado, né, a gente contratou uma consultoria e aí já veio uma outra visão, assim, né, de como divulgar isso, né, de como impactar os clientes e os stakeholders, enfim, que visualizem essas ações que a empresa está fazendo de uma forma diferente, né. Conseguimos lá se enquadrar naquele relatório GRI que eu comentei, por ações que a IQS já fazia, só teve que adaptar uma coisa ou outra, e aí poder usar um selo ali nosso de divulgação que se enquadre em ESG, né. Mas, lembrando lá do início, assim, né, a gente consegue ir impactando aos poucos tudo que a gente vem fazendo, mas, de novo, é saber identificar que aquilo faz parte do ESG, né, que aquilo pode Uhum. ser divulgado como realmente essas boas práticas, né, e também o impacto que vai ter na sociedade, enfim, né. O que a gente vê também hoje é, como eu comentei no início da nossa conversa lá, a exigência dos clientes, né. Então já vem questionários, hoje não assim, não
barrando ou não, tendo um diferencial, se enquadra ou não em ESG, ainda não está assim, né? Mas esse questionário já é um diferencial. Então já pode ser, principalmente para empresas privadas, já pode ser um diferencial de contratação, né? Que essa empresa ela faz alguma coisa, boas práticas de ESG, essa já não, enfim, pode ser já um diferencial, né? Então, olhar talvez um questionário desse na internet, hoje em dia também tem muita coisa, né? Muito bate-papo sobre isso, muita gente falando sobre o assunto. Então, tu pegar esses insights aí e conseguir encaixar na tua empresa, com certeza vai ser um diferencial para você, né? Perfeito. Thiago, quero muito agradecer a sua participação. Obrigado por tirar um pouquinho do seu tempo aqui para conversar com a gente. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando se inspirou muito com as dicas que você trouxe, com a experiência da EQS falando sobre ESG. É sempre muito importante a gente poder reforçar essas boas práticas, compartilhá-las com o mercado no geral. Então, muito obrigado pela participação e agradeço também a você que está nos acompanhando. Esse é só o começo aqui da trilha de ESG, ainda tem muita coisa para rolar. Fica o convite, então, para que você siga com a gente aqui no Sync. Lembrando, não deu tempo de assistir tudo hoje, não tem problema. A partir de amanhã, todo o conteúdo estará no YouTube do Top of Mind de RH. E falando no top, fica também a dica para que você, profissional de RH, não se esqueça de votar, tá bom? A votação vai até o dia 30 de setembro. A gente já bateu o recorde esse ano a festa vai ser muito bacana. Então deixe lá o voto. É sempre muito legal a gente poder reforçar, né, o trabalho das empresas, dos profissionais que contribuem aí para o RH crescer no Brasil. E você faz a diferença nisso com o seu voto, com o reconhecimento para essas marcas, tá bom? A gente se fala então ainda durante o Top 5, tem muita coisa para rolar, como eu falei, fique plugado e a gente se vê numa próxima atração. Até mais. As votações para a edição 2024 do Prêmio Top of Mind de RH terminam no próximo dia 30. Acesse, inscreva-se e vote! A entrega do Prêmio Top of Mind de RH 2024 acontecerá no dia 24 de outubro a partir das 17h30 no Tóquio Marine Hall. Adquira seu ingresso com antecedência.